Então vamos lá, vamos falar do processo de realização desse curta-metragem que a gente acabou de assistir, o Em Xeque, que foi o meu produto audiovisual, meu TCC. Começando pelo tema, né? Por que esse tema? Por que falar sobre suicídio? De acordo com Émile Durkheim, um francês pai da sociologia, ele fala: se, portanto, as crises industriais ou financeiras aumentam os suicídios, não é por empobrecerem, uma vez que crises de prosperidade têm o mesmo resultado. É por serem crises, ou seja, perturbações de ordem coletiva. Todas as vezes que se produzem graves rearranjos no corpo social, o homem se mata mais facilmente. E o que tem sido essa pandemia para cada um de nós, se não uma grande perturbação de ordem coletiva, né? E se tratando do meu público-alvo, os jovens de 15 a 35 anos de idade, esse jovem moderno, como tem sido viver no isolamento social, tendo que se reinventar no EAD, educação à distância, né? Eu queria mostrar para vocês 2 mensagens desses jovens. Não dá para explicar como elas chegam a mim, mas resumindo, eu sou uma pessoa que sou acessível a jovens com depressão, com anseios suicidas, e eles vêm, eu faço lives também sobre esses temas, e eles vêm até mim e compartilham algum sofrimento, alguma situação. E eu vou ler essas 2 mensagens para vocês, só para vocês terem uma ideia de como está o nosso jovem. Oi, você disse que se precisássemos conversar, poderíamos vir aqui, né? Estou um pouco carregado demais. Queria só desabafar. Eu estou me sentindo inútil, estou tendo pensamentos ruins de novo. Para evitar eles um pouco, eu aperto uma peça de plástico que faz a minha mão doer bastante. Isso tira a minha atenção dos pensamentos. Ouvi na sua live que você falou sobre isso, me senti mal por ter feito isso. Vamos para o próximo jovem. Quando eu disse que fui limpar o braço no banheiro, era porque o sangue já estava dominando o braço. E fui limpar porque, como o sangue não me deixava ver, eu não queria acabar cortando uma veia. Mas tu realmente me ajudou. E sabe como é que eles se sentem ajudados por mim, abraçados de alguma maneira? Simplesmente por eu falar sobre, né? Conversar com eles, trazer o tema. E que melhor ferramenta é o audiovisual para conseguir falar sobre esse tema tão obscuro, né? Trazer uma leveza a esse tema, uma reflexão para todo aquele que assistiu curta-metragem ou vídeo, né? Traz também um envolvimento, porque acaba calçando os sapatos daquele protagonista, né? Daquele personagem, e gera um fácil entendimento, isso tudo de acordo com a maneira que você decidir produzir o seu produto audiovisual, né? Eu busquei ao máximo estudar, ler, entrar em contato com pessoas que sofrem disso, também tirar um pouco da minha própria experiência de ter perdido pessoas para o suicídio, também das melancolias que todo ser humano enfrenta na vida. Então nasceu essa história, o curta-metragem, mas eu decidi fazer individual. Por que uma produção individual? Muito difícil, né? Fazer um curta-metragem, um filme, o cinema, que é conhecido por ser uma arte coletiva de cada etapa, né? A pré-produção, inúmeros profissionais trabalham, roteirista, produtor, diretor de arte, na produção também, tem figurinista, tantos profissionais trabalhando, cooperando, né, por aquela obra, e eu decidi fazer individual mesmo por conta das circunstâncias no qual a gente está vivendo agora, esse tempo de pandemia. Se você parar para ler o protocolo de segurança e saúde do setor do audiovisual, ele exige uso de EPIs constantes, higienização do equipamento também constante, afastamento da equipe, do elenco. Então, para reduzir todo esse estresse, eu decidi, quer saber? Vou fazer no set que vai ser a minha casa, e o elenco vai ser a minha família e eu, e a equipe vai ser eu. E é isso, é o que tem. E foi pela necessidade mesmo, né? E também me inspirei em outros produtos que foram produzidos por uma única pessoa. Por exemplo, o Márcio Ramos, não sei se vocês conheceram, ele fez audiovisual comigo, ele foi aluno, ele fez essa animação maravilhosa que é o Vida Maria. Ele fez as vozes dos personagens, ele animou todo o curta, ele escreveu o roteiro. Ele fez tudo isso, gente, que é um trabalho fabulosíssimo, não sei se vocês já conheciam. Também me inspirei nesse trabalho The Volunteer, que foi feito durante a pandemia. O diretor, produtor, tudo, ele se filmou, ele comprou essa roupa, esse traje aí de, não sei, ficção científica, e fez esses efeitos, fez tudo isso. Ficou formidável. A esposa dele, às vezes, vinha só para apertar o REC. E esse senhor que fez o curta-metragem dele, que se chama Bloqueio do Escritor, contando a história de um escritor que está buscando inspiração na sua caminhada, fez tudo sozinho também. E para fechar com essa animação linda que é o Aqua, que o Gintz fez absolutamente tudo.
Lindo, lindo. Fala sobre sobrevivência. A única coisa que não é dele é a trilha. Mas busquei essas inspirações, trazer para o meu curta. E ele passou por todas as etapas que um produto audiovisual precisa passar, né? A pré-produção, que foi a mais longa, foi de março até outubro. Produção foi só de 4 dias. Dizem que é muito, mas para quem tá fazendo tudo sozinho, acredite, é pouco, mas deu certo. Pós-produção, de 4 a 25 de novembro. A etapa extra, né, o Memorial Descritivo, foi por conta de ser um TCC, né? Mas também, assim, um pouquinho diferente das obras audiovisuais que começam a partir do roteiro, né? Se você parar para pensar, os filmes todos começam, pega o roteiro. Tá aqui a história. Vamos ver qual o figurino dessa personagem, onde vai ser o set, qual vai ser a locação, o que a gente pode usar como esses objetos de cena, tudo estudando a partir do roteiro. Eu fiz o caminho inverso. Inspirada pelas palavras do Robert Rodrigues, esse cineasta norte-americano famosíssimo, não sei se vocês conhecem, mas deveriam, porque ele é muito legal, os filmes dele, pelo menos. Ele fala assim, em uma das aulas dele: como faz um filme barato? Como você faz um filme barato? Olha ao seu redor, o que você tem ao seu redor? Faça um balanço do que você tem. Você tem um cachorro? Faça um filme sobre o seu cachorro. Sua mãe trabalha em uma casa de saúde? Faça um filme sobre uma casa de saúde. Quando eu fiz El Mariachi, em 1993, eu tinha uma tartaruga, eu tinha uma caixa de violão, eu tinha uma pequena cidade e eu disse, vou fazer um filme sobre isso. E ele realmente fez. Tem tartaruga, tem caixa de violão, tem uma pequena cidade. E foi inspirada nessas palavras que, quer saber, eu também posso fazer um filme com o que eu tenho. Vou trabalhar tudo que eu tenho para trazer uma harmonia. Essa harmonia foi pesquisando doramas. Eu percebi que os doramas, por mais que às vezes tenham muitos elementos enquadrados, todos eles têm uma harmonia, eles não sujam a imagem, a luz. Tudo traz... Não sei se vocês sentem, né, esse sentimento quando vocês olham para essa imagem, mas tá tudo tão tênue, tá tudo tão coletivamente se abraçando. E eu estudei os doramas, que foi o produto audiovisual mais consumido por brasileiros nesse tempo de pandemia. Fui em cada um, esses dramas asiáticos de época também pesquisei. Gostei muito dessa paleta mais realista, das cores que eles usam. E outro recurso que eles usam muito é quebrar uma cena em muitos planos, para envolver o espectador. Então, uma cena que é simples, quebrada, mostrando em vários ângulos diferentes, eles te envolvem. Então, peguei esses elementos que eu encontrei nesses produtos, né, audiovisuais, que são os doramas, e abracei eles para o meu curta. A pré-produção, então, busca essa harmonia desses elementos. Tem muitas metáforas visuais distribuídas em todo o curta, essas corujinhas, né? A mãe e a filha. Se você parar para olhar a paleta de cores delas, estão representadas também no figurino das duas personagens, da mãe e da filha. Eu podia colocar a filha com preto, com cinza, algo para remeter mais depressão. Só que eu queria dar suavidade a esse tema, eu queria dar doçura, fragilidade. E a cor da esperança, eu acho que é o que me moveu mais para representar ela com verde, né? E essa mãe também traz uma fragilidade para uma mãe que está trabalhando, que está se esforçando, que se desempenha ao máximo. Vou chorar. Que, enfim, se desdobra depois de ter perdido o pai ali, né? Para criar essa filha. Então, quis deixar ela suave. Eu deixei ela com essa paleta rosa e lilás também, exatamente para trazer essa doçura e essa fragilidade, né? E a roupinha dela tem umas peninhas que também falam um pouquinho sobre coruja. Essa pintura da mãe abraçando a filha também aparece em uma cena que a menina tá se sentindo muito triste. A cena, por sinal, mais longa, é o quadro mais longo, para mostrar essa vida estática que ela tá vivendo, né? E assim como o Robert Rodrigues ensina, eu busquei trabalhar com tudo que eu tinha, fiz reformas, construí banco, fiz minha própria claquete com o que eu tinha. Meu filho, aqui foi... Eu não sei como é que a minha família aguentou, mas foi uma luta. Ó a reforma aqui, ó. Até o lustre, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que ficou antes e depois. Mas olha como é que era antes, aqui essa penteadeira, só um exemplo, né? Ela ficou de início assim. E a cortina também, só que tava muito sério. Conversava mais com o roteiro anterior, que era o Reunião Anti-Horária, até virar o Em Xeque mesmo. Foi mudando bastante, tanto a história quanto a estética. O lustre era assim, uma coisa mais antiquada, foi pro moderno. Eu fiz investimentos, né? Tive que comprar lâmpadas, mas eu só comprava coisas pontuais. Eu não saía investindo à torta e à direita. Eu usava realmente o que se tava em mãos. Eu trabalhava matéria-prima para ela se transformar.
Pro produto que envolveu envenenamento, né, os produtos que envolveram, por exemplo, o vinho, o rótulo, para evitar também merchan, e vai que alguém se sentia denegrido, né, que eram produtos daqui do Ceará, eu decidi tirar os rótulos originais e fazer os próprios rótulos bolar uns rótulos novos. O do veneno também passou por algumas etapas, não sei se vocês estão olhando minha câmera, mas primeiro foi esse vidrinho, aí foi uma experimentação, não funciona, acho que não tá convincente, vamos pro vidrinho, é mais convincente. Nada foi sem luta não, viu? Eu investi bastante tempo. Você vê, o filme parece tão simples, né? Parece tudo tão simples, mas ninguém sabe o processo que a gente vive para trazer realidade, assim, trazer verossemelhança, eu acho que é a melhor expressão, né, para te convencer. É pra vocês terem ideia que na decoração, isso aqui é de guardanapo, de aniversário de 15 anos, essas coisas. Não sei se dá pra ver, mas eu pendurei e coloquei umas negocinhas na paredes e pendurei essas florzinhas para dar uma ideia assim de murchando, de perdendo a vida, sabe? A paleta de cor delas conversa bastante, né? Um tom mais areia. Também decidi, assim, para não dar problema com o jogo, que por mais que você possa fazer design de jogos nesse jogo, que se chama Tabletop Simulator, eu decidi fazer ainda assim o layout, né? Inspirado no próprio tabletop, mas eu fiz diferente para não dar erro, não dar problema. Na produção também teve essa reinvenção. A câmera era uma câmera muito simples, ela filmava no máximo em Full HD, que é uma ótima coisa, mas infelizmente eu não tinha acesso à imagem, porque ela estava com problemas elétricos, como vocês podem ver nessa primeira imagem, a imagem era toda rosa e roxa, eu não conseguia ver nada. Então eu tive que conectar ela ao monitor para poder ter acesso à imagem, o que acabou se transformando nessa imagem aí do meio, no meu vídeo Assiste, que é um equipamento muito caro, mas aqui foi super barato, porque foi todo, vamos dizer assim, arranjado, né? Um pouquinho de remendos ali, mas deu certo. Coloquei até a regra dos textos como fita adesiva ali preta para me guiar. A regra dos textos ela serve para você valorizar os objetos que estão nas interseções dessas linhas, ou você desvalorizar, centralizando o objeto, né? É uma regra da fotografia para um recurso bom para ajudar. Então, me orientei tanto durante a produção quanto na pós pela regra dos textos também. Eu coloquei o gravador com esse prego aí em cima, esse parafuso, muito bem arranjado, mas deu certo. E todas as cenas, gente, todas as cenas eu decupei. Fiz mapa de luz, mapa de câmera, tudo isso foi feito nos ensaios. Nessas imagens aí, ó, desse storyboard, foram todas feitas nos ensaios. Eu escrevia o que eu achava pertinente para me guiar na hora da cena, no dia antes mesmo, e fazia a cena sempre baseando, olhando. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do processo, assim, um pouquinho, que é um processo de um ensaio, né? Eu começava montando essa câmera com base no que eu tinha já colocado, né? A posição de câmera, a posição de luz. Eu tinha que encontrar as posições, foi experimentando mesmo, testando, mexendo nesse tripé ao máximo para conseguir os ângulos. Montava o set, tudo sozinha, gente, só eu e Deus. Deus é bom, viu? Botava luz. Aí o vídeo Assiste, ele me ajudou bastante, porque eu precisava ver como é que tava ficando a cena, né? Então, como eu tava atuando e dirigindo ao mesmo tempo, eu precisava me ver. Precisava ver como é que tava ficando. Então, eu tinha a oportunidade de ver na hora mesmo, né? Algumas coisas eu tinha que ver depois. E se tratando da edição, da edição não, perdão, da direção. Plano 3.1. Foi muito difícil, gente, dirigir na minha casa. Por quê? Uma tosse, um espirro das pessoas que moram aqui, eu vou ter que refazer a cena. Então aqui, por exemplo, tem uma tosse, 5 minutos, meu Deus. Corta. Eu tive que cortar, a minha mãe brincava, me cutucava, não levava a sério. Olha, tu não brinca, não. Tu não brinca. Então foi muito difícil. E essa cena aqui em especial, acho que foi um presente de Deus. Porque vocês podem ver essa cena. Era pra ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planos. E nem tem foto da pré-produção. Porque eu decidi mostrar essa carta só na hora pra conseguir essas lágrimas dela, né? E aí eu decidi dar a carta, só que ela desatou a chorar. E ela começou a confundir, achou que eu realmente estava fazendo um filme de despedida. Ai, pulei. Ela fala umas coisas aqui, deixa eu só mostrar, porque eu acho...
Eu acho bárbaro o que ela fala. Ela não sabe que ela tá sendo filmada. O que tu tá tramando com esse filme aí? Com esse negócio desse jeito que é? Eu sei que você não vai fazer isso comigo, não. Então ela realmente entrou nessa ideia e eu entrei junto com ela para dirigir ela, para aproveitar essa emoção, porque eu sabia que se eu desmanchasse ali não ia ter mais cena. Acabou terminando num abraço, não terminou com essas mãos dadas, mas foi tão lindo quanto. Eu realmente acredito que foi um presente de Deus esse plano. É o plano que mais emociona as pessoas, elas me mandam mensagem dizendo que começaram a chorar. E aqui, 2 horas e 32 minutos de material compilado, que teve que ser transformado em 10. Coloquei tarja para também trabalhar na pós-produção um pouquinho, melhorando o posicionamento. E a última coisa, prometo, color grading. Por que eu decidi... A maioria dos filmes usa um color grading, que é uma identidade de cor mais acentuada, para distinguir ele dos demais. Você vê essa imagem aí do Matrix, você sabe que a cor do Matrix não tem como distinguir, todo qualquer filme ou imagem ou foto que usa essa paleta de cor mais esverdeada, você lembra do Matrix, né? Dá uma identidade mesmo. Mas também traz uma emoção. Só que eu decidi manter a originalidade das cores, até inspirada nos doramas e também na pintura. Então, passou por esse processo aqui, na saída da câmera desse jeito, fiz a correção de cor aqui e decidi colocar uma ideia mais de pintura, de arte, para dar uma leveza mesmo, uma atmosfera de sonho. E é isso. Desculpa se eu tiver ultrapassado muito tempo. Perguntas?